Bueno, hola a todas y a todos los que nos sintonizan hoy desde cualquier parte del mundo. Mi nombre es José Luis Aparicio, soy un cineasta cubano y bueno, programador del Festival de Cine Instar. Estamos en nuestra cuarta edición que empezó el lunes pasado y termina este domingo, una edición transnacional con proyecciones ocurriendo en 7 ciudades alrededor del mundo y este programa también online de conversaciones, charlas y debates. Y para mí es un honor y un placer hoy estar conversando con dos cineastas que admiro muchísimo. Joana Pimenta, una cineasta portuguesa, y Adilei Queiroz, un cineasta brasileño, que, bueno, tienen una obra en conjunto que me parece fundamental para entender algunos de los caminos que toma el cine de autor contemporáneo. Nuestro festival, como INTAR, el Instituto de Activismo Hannah Arendt, que lo organiza, se enfoca en la intersección entre el cine, las artes visuales y el activismo, y por supuesto el contenido político de las películas y cómo logran comentar las situaciones sociopolíticas de los países donde se realizan y también resolver estas cuestiones desde el uso del lenguaje cinematográfico. Y yo creo que películas como Érase una vez Brasilia y Mato Seco en Llamas, que realizadas por Joana y por Adilei, son un gran ejemplo, ¿no?, de cómo realizar un cine político, radical, de vanguardia, no solamente por lo que dice, por su propuesta temática, sino también por el uso que hace del lenguaje cinematográfico. Entonces, agradecerles a los dos la posibilidad de conversar hoy y bueno, gracias y bienvenidos a Inter. Gracias, José Luis. Estamos muy contentes con tu invitación y es hermoso de nos juntarnos a vosotros hoy. Gracias. Sí, bueno, para romper un poco el hielo, quería preguntarles, porque me da curiosidad, cómo cada uno llega al cine, ¿no? Cómo se interesan por el cine y empiezan a ver el cine como una posibilidad. Porque sé que ambos tienen recorridos un poco distintos y me gustaría brevemente saber cómo llegan a la realización cinematográfica. Bueno, yo voy a empezar porque mi historia es muy menos interesante y cinematográfica que la de Adilei. Mi padre es un actor de teatro y yo siempre me quería hacer el cine desde pequeña, pero bueno, no, es un poco difícil en casa porque cuando trabajaba había plata y cuando no trabajaba no había plata. Entonces, como que económicamente esa idea de hacer de cine nunca me pareció o en mi casa nunca fue una cosa que podría de verdad ser una profesión si no tenías una otra forma de trabajar y de vivir. Entonces yo llegué en cine, en verdad, como que en caminos muy transversales, porque no me fui en la escuela de cine en Portugal, me fui en una escuela que donde también podías hacer cine, pero también podías escribir y hacer un tanto de otras cosas. Y después, por suerte, completamente, tuve una beca para venir a Harvard por un semestre. Y me quedé después haciendo el doctorado con una parte teórica y una práctica. Encontré un lugar que se llama Sensory Ethnography Lab, de dos cineastas, Lucien Castaigne-Taylor y Verena Paravel, acá a Harvard, donde encontré un lugar para como que gente como yo, que estaba muy interesada a hacer cine, pero no tenía una formación, como que no venía de la foto, de la edición, ni tampoco de una idea de un director, como que una idea clásica de hacer cine. Me puse a hacer películas sola, de verdad, como que haciendo todo, cámara, sonido, edición, sin nunca pensar mucho que esas películas podrían existir afuera de este espacio. Bueno, y después conocí a Adilei y empezamos a trabajar juntos, pero su historia es muy más linda y muy más cinematográfica, porque él entra en el cine por el fútbol, que no es tan común. Sí. Não é muito interessante. Então é isso. No caso, eu comecei em cine muito tarde. Eu comecei em cine com 35 anos.
Então, muito tarde. Antes não havia nada de cine, não praticava o cine, e muito menos estava envolvido com a ideia das artes. Então, eu era, como Joana falou, eu era jogador de futebol, de times muito pequenos, mas era minha profissão, entende? Então, como durante muito tempo, eu vivi com a plata de futebol. Então, com muita pouca plata, como todos, né? Não é uma exceção, como todos, mas isto era minha vida. Em certo momento, eu me volto a estudar na escola, porque quando era jogador de futebol, não estudava mais, se tinha largado os estudos, e me volto ao estudo, e por uma sorte muito grande, entro na universidade de Brasília, contra de Joana. Então, eu entro em uma universidade de cine, eu estudei cine. Então, assim, por mais contraditório que seja, se eu não tivesse feito cine, a escola de cine não faria cine, entende? Eu brinco muito que, então, eu sou um cineasta acadêmico? Sim, estudei cine, sim, sou acadêmico, nesse sentido, sim, entende? Então, e para mim foi muito, muito importante, e eu penso que a universidade pública e gratuita é a única coisa que pode mudar alguma coisa para mim, para o Brasil, enfim. Eu penso isto, que uma coisa que eu levanto a bandeira é da universidade pública e gratuita. Isto é a maior bandeira para mim. Então, quando entro muito tarde em cine, faço cine, começo a fazer as peles, também porque sou obrigado a fazer as peles, que quando estou em cine, me interessa muito mais por a filosofia, a física, me gostava de física, então não era o cine que estava... Quando começo a ver algumas peles, eu penso que sim, algumas peles brasileiras, dos anos 60 e 70, aí sim me começo a entender cine, começo a gostar do cine. Porque antes também eu não tinha cinefilia. Minha cinefilia era como a cinefilia de todos, íamos ao cine, quando se tinha o cine das caras, e era isso, era Mad Max, era Blade Runner, entende? Stallone, era isso que eu estava vendo, como todos de minha geração. Então, qualquer outra pele que não seja esta, me vi na universidade, como as peles de cine brasileiro dos anos 70, cine latino-americano. Então, quando vejo as peles de cine latino-americano, incluindo brasileiro, isto me dá uma motivação muito, muito diferente, não por conta da racionalidade, compreendes? Pela energia. Existia uma energia muito grande que me gostava muito, uma desorganização muito grande, entendes? Uma vontade muito grande de fazer política anti-status quo, entendes? Assim, isto era minha motivação. Então, entrei em cine por esse caminho, que é um caminho muito... Faço a primeira pele, que é um curto em 2005, no 2005, e com esse curto também dei muita sorte, porque o curto se circula muito no Brasil, que era um curto rap da Ceilândia. Então, a partir disso, se foi acontecendo. Então, nunca houve uma programação do cine em minha vida. O cine se encontrou comigo. Então, eu penso que hoje eu gosto muito do cine, muito mais pela desorganização do cine, entende? Não pela organização do cine. Me gusta a desorganização do cine. A possibilidade do imprevisto, do erro. Então, não sei o que estou falando mais. É isso, eu entrei em cine nesse caminho, entende? O caminho do cine, para mim, sempre foi um caminho político, no sentido, não na política... como se eu fosse uma exceção, entende? Como se fosse, não é isso que me... Eu penso que o cine me deu a possibilidade de desafiar os poderosos. Era só isso. Então, eu entendi que poderia também desafiar o poder com o cine. Muito pequeno, as peles são muito pequenas, as peles circulam muito poucos em termos mundiais, em termos nacionais, muito pouco que digo nas peles de cine independente. Mas percebo que é uma possibilidade muito grande de fazer a política e de também ter a possibilidade de que esse cine se chega às pessoas pequenitas, os niños, como se diz assim, porque também para mim é a única forma também de educação,
também falar isso, a ordem não interessa, a ordem não serve para nada, entende? Então, a educação, para mim, é a desordem também, é a possibilidade de termos a liberdade de la criação, enfim, isto é um caminho por aí. No, me encanta que hables de desorden y orden, porque bueno, pensando en Mato Seco en Chamas, ¿no? Y estas escenas con los policías, ¿no? Esta patrulla que va por la ciudad y cómo juegan también no sé cómo decirlo, si es lema o la frase que creo que está en la bandera de Brasil, ¿no? Del orden y el progreso, ¿no? Y lo que también significa ese orden como justificación de la opresión y del control, ¿no? sobre la gente. Y me gusta mucho que hables del cine popular también como una entrada a la cinefilia, porque se me relaciona mucho con ese cine latinoamericano, sobre todo el cine brasileño de los 60 y 70, ¿no? Si hablas del cinema novo, porque al final uno ve Glauber Rocha o Geraldo Sarno, por ejemplo, y cómo utilizan, digamos, el western, pero lo convierten en otra cosa, ¿no? En algo nuevo, como una herramienta política que subvierte, ¿no? Quizás lo reaccionario que tenía el género clásico, ¿no? Pero bueno, sé que cada uno empezó por su lado. He visto el corto de Joana, Un campo de aviación, y sé que tú tuviste también una serie de documentales y después de largos. ¿En qué momento comienzan a trabajar juntos, se encuentran y empieza esta colaboración que tienen hasta hoy? ¿Qué fue lo que los unió, qué los conectó para trabajar en conjunto? Creo que lo que nos unió de verdad fue muchas conversaciones, no sobre cine, sobre literatura y sobre todo sobre ficción científica, sobre ciudades. Creo que nos conocemos por acaso en Argentina, en un festival, a través de una amiga, Cecilia Barrinuevo, que yo nunca tenía visto las películas de Adirley y él no tenía visto las mías. Pero empezamos a hablar y yo también crecí en una periferia de Lisboa, muy diferente, claro, de Ceilândia, pero tenía esa relación con el centro nunca, hasta adulta, nunca me tenía vivido en Lisboa. Entonces empezamos a hablar un poco de esa relación entre las ciudades y con la literatura. Y después vimos las películas de uno de otro y creo que reconocemos también un modo una obsesión o un modo de trabajar o una voluntad de entender algo que era común a los dos. Adirla estaba pensando, cuando nos conocemos, Adirla estaba como que a un año de empezar la rodaje de Era una vez Brasilia y me pidió de hacer la dirección de fotografía. Y yo dije que no, absolutamente nunca, no puedo nunca filmar para otra gente, solo puedo filmar para mí misma porque no sé trabajar con mucha gente, no sé trabajar con una equipa. Y él dirige mucho la equipa como si fueran actores en la peli. Entonces hay como que toda la gente, la equipa en sí es como que un personaje. Entonces me invitó, nunca tenía ido en Brasil, y le dice, bueno, todo lo que filmé hasta hoy, y él vio mis pelis, fue para mí, es como que yo no sé si sé trabajar con otra persona, y de hablar, y de hacer las cosas. Entonces me dice, no, pero tú vas a ser actriz en mi película. Y me dice, te vienes a Brasilia por una semana. Y en ese momento estaba trabajando mucho con una Bolex, una cámara Bolex de 16 milímetros, no sé cómo se dice, película. Sí. Analógica. Y fotos de medio formato. Y me dice, te vienes a Brasilia, es una alienígena que se viene de lo espacio. Te perdiste en el tiempo, pero no en el espacio. Entonces, te llegaste a tus coordenadas, a donde no debería existir nada, porque te saliste de tu planeta antes de 1960, antes de la construcción de Brasilia, pero cuando te llegaste hay una ciudad. Entonces, solo tienes esos equipajes de un otro tiempo y te vas a encontrar con esa ciudad donde nunca estuviste. Y pásala una semana y recoge esas imágenes, escribe un diario y hace recogidos de sonido también, y después en una semana te vienes a Ceilândia. Entonces yo llego por la primera vez en Ceilândia después de pasar ese tiempo también en esa construcción.
Y después me dice que yo soy una actriz muy mala, entonces tengo que hacer la imagen porque no puedo representar. Pero creo que en su cabeza fue todo como que una gran historia, una gran construcción para llegar a ese lugar donde, porque creo que también entendió que, ¿sabes? Bueno, y yo no sabía nada, 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 así. Los electricistas me preguntaba, ¿quieres la instalación así? Y yo me decía, bueno, bien, voy a ver cómo la luz se va a cambiar y me iba en el baño y pesquisaba todo en mi celular. No hacía alguna idea cómo se trabajaba profesionalmente en cine, porque nunca lo había hecho, pero tengo, sí, creo que en eso nos reconocemos, un rigor muy grande. Y somos muy obcecados y no vamos nunca a parar antes que las cosas sean como están en nuestra cabeza. Es como que creo que lo que entendíamos es que tenemos una forma muy intuitiva y muy obcecada de trabajar y que eso junto algo iría a acontecer. Y lo resto, como que lo resto lo podemos entender y para decirle eso también hacía sentido, pero creo que yo no me sentía directora de fotografía de la misma forma que no creo que él alguna vez se sintió director. Hablábamos a poco porque hay un director de Hollywood que estuve acá ayer que decía que cuando era niño su sueño era cuando llegaba el día que iba a estar en el set de cine y no tendría que hacer su propio café. Y estábamos como que riendo mucho porque para nosotros con la gente que trabajamos como que alguien pregunta, ¿hay café? Y alguien dice, no, lo bebemos todo. Y nadie, ¿sabes? Lo vamos a hacer. Para nosotros nunca me pasó por la cabeza como que esa relación de trabajo, ¿sabes? Entonces, Claro. creo que estas cosas, y esto también es importante, creo, con la gente con quien trabajamos ahora. Mi asistente de cámara en Mato Seco en Chamas nunca había hecho cine profesional, eras una niña, una chica de Zelandia, pero que eras completamente obcecada. Se le decía, Natalia, precisamos de una luz así, porque después, bueno, ahora enseño dirección de fotografía, entonces después lo aprendí, ¿sabes? Las cosas técnicas las aprendí en el camino. Y le decía, preciso de una luz así, y como que se pasaba toda la noche, se iba en todo lado, el día siguiente teníamos lo que precisábamos para trabajar. Entonces creo que esa no es una dedicación, es como que una forma de acreditar que si toda la gente está dispuesta a hacer algo juntos, lo va a acontecer. Y no importa dónde estamos, no importa, es complicado de filmar en la calle, vamos a hablar con toda la gente, lo vamos a tornar posible, vamos a intentar entender un lugar. Si la gente no quiere que nos filmemos, no vamos a filmar. Volvemos mañana, vamos a otro lugar. Entonces, esta relación con esa idea que hacer cine no es como que una cosa profesionalizante que nadie puede alcanzar, que es como que cualquier una otra relación de trabajo. Creo que eso para nosotros estaba lá desde el inicio y pensamos de allá y eso es ainda el lugar, creo, donde las pelis pueden nacer. Sí. No, no. Primeiro que Joana é uma grande atriz. Isso é uma conversa fiada. Isso é não. Segundo que sim, penso que Joana trabalha com Joana porque Joana é incrível, trabalha como uma equipe. Nós outros somos sempre as peles que eu faço. É como um mantra. Se não se cabe em autocar, não é equipe. En un coche. No coche. Se não se cabe num coche, não é equipe. Então, 5 pessoas são muitas. 4, 6 pessoas é como impossível de falar com as pessoas. Então, sempre temos equipes muito pequenas que se faz muitas coisas. Então, em todas as peles, eu faço tudo como Joana faz tudo. Dirigimos o coche, a comida, fazemos a comida, tudo. Produzimos, escrevemos, tudo. Tudo. Então, assim, isto para mim é cine. Para mim, a única forma que me gusta de cine é esta. Não me gusta de cine com muitas pessoas. Não entendo como estás em um set de cine que tem no primeiro, no segundo, no terceiro assistente de diretor, como exemplo. Para que serve? Não sei. Somente para mim, só serve para atrapalhar as pessoas. Então, a relação sempre foi uma relação de pensamento que se complementa, porque
yo pienso que justamente en las brechas de la contradicción es que se tiene un pensamiento muy bueno. Porque no es los, quero dizer assim, não me interessam os slogans. Os slogans não servem para nada para mim. Então, o slogan de e nós outros somos sim, mas é o slogan de não, nós somos latino-americanos sim, e além de sermos latino-americanos, o que estamos fazendo em conjunto, o que fazemos da política de maneira conjunta, o que pensamos do cine mundial, o que fazemos além disso, entende? O que fazemos além disso. Então, eu quero falar que me interessa muito mais a problemática, entende? No sentido de, quando não é porque eu tenho uma história da periferia que necessariamente os pensamentos que se unem são na periferia. Eu vivo na periferia há 50 anos, nasci na periferia. Me gusta muito do lugar que moro, mas, ao mesmo tempo, acho que como hoje vivemos em um tempo de apropriação. Tudo é la apropriação. É muito terrível. Eu penso que é o pior momento para os niños fazer cine. É muito mal, porque tudo é uma obrigação. Tudo é uma obrigação. É como se tudo fosse, como se tudo já tivesse formatado, escrito, entendes? Tudo é parte de um raciocínio, como se nós outros temos que ser sempre ter um raciocínio muito lógico, entendes? E de novo, eu penso que perdemos totalmente a conexão quando falamos de latino-americanos. Perdemos completamente a conexão com os grandes maestros do cine e com os grandes escritores da literatura. Perdemos completamente. Como se onde se havia a possibilidade de sonho, do sonho. É como fair play, não? É como o futebol. É a mesma coisa de futebol. Tu pensas como a FIFA se coloca frente a dois países, Brasil e Argentina, que são os países que historicamente se jogam muito futebol. A primeira coisa que se fala dos anos 80, quando não se havia como ganhar de Brasil e de Argentina, é vamos criar o fair play. Entende? Fair play é uma invenção muito perversa para tirar a possibilidade de los gols com as manos, entende? A mano de Deus, não haveria fair play com a mano de Deus. Não havia a mano de Deus com fair play, entende? É o gol mais lindo do mundo, a mano de Deus, de Maradona, não haveria com fair play. Então, entende? Claro. Eu quero usar a mesma lógica para o cine. Querem que nós outros sejamos muito organizados em uma lógica, tanto de Norte América como de Europa, diríamos assim. Então, quando a relação com Joana foi muito interessante, no sentido de que eu acho que nós outros podemos fazer muito mais peles, porque temos essa possibilidade de falar de maneira muito franca o que pensamos. Não há condescendência, entende? Em maneira alguma há condescendência. Se há condescendência, não há cine para mim. Não há cine com condescendência. Então, eu penso que nós outros temos que esgotar as perguntas, esgotar as questões, as brigas até o limite. Porque talvez a partir desse esgotamento das brigas, tenhamos um plano, entendes? Um plano de cine. Isso para mim é muito interessante. Se chegamos até cá com muita briga, muita luta, agora temos um plano. Sim, é isto. Que é esse plano? Não sei que é esse plano, mas temos um plano, assim acá, entende? Então, a questão era mais ou menos esta. No, tienes totalmente la razón. Y ahora me haces pensar en eso del fair play, ¿no? Y cómo ahora entran todas estas técnicas de vigilancia, digamos, de cámaras que controlan lo que hacen los jugadores en el estadio, como si estuvieran en el subway, ¿no? O en la calle, ¿no? Es realmente distópico totalmente. Y les quería preguntar en ese sentido, ya para hablar sobre el método de trabajo que tienen y el acercamiento, la mirada sobre el cine que tienen, porque hablan muchas veces de que trabajan la etnografía de la ficción, ¿no? ¿Cómo describirían, digamos, este concepto, esta idea de la etnografía de la ficción, de documentar el proceso, ¿no? De realizar una ficción, que creo que es algo muy notable, ¿no? En la atmósfera, en la textura de los largometrajes que han hecho juntos, ¿no? ¿Cómo lo describirían ese proceso? Habla. Yo creo que es como que una forma de trabajar en que nosotros partimos de una ficción, entonces una narrativa que tiene una conexión muy directa
con la ciudad de Zelandia o de Sol Nascente, con la gente que conocemos, con la pesquisa muy grande que hacemos, que no es una pesquisa muy organizada, como que Adela y yo nos vamos en coche muchos días y hablamos con gente e intentamos de comprender lo que hacemos. Pero empezamos, creo que cuando empezamos Mato Seca en Llamas, decíamos eso uno al otro, que es que queremos hacer una película donde no hay una línea, una división entre documental y ficción. Porque las otras pelis que teníamos ha sido como que Branco sai preto fica para él y mis cortos, y pensábamos mucho que era como que una cuestión que toda la gente nos preguntaba, ¿cómo es eso de hacer una cosa híbrida? Bla. Y decíamos, no, en esa peli nunca vamos a hacer lo que es verdad, lo que no es verdad, eso no importa. Entender un método de trabajar que nos haga llegar a la, pero no hacíamos idea lo que eso quería decir. Y creo que hasta que el corte final, después de como que 1 año y medio de montaje, yo ainda no sabía cómo lo hacer. Pero creo que esta idea que partimos de una ficción, pero esa ficción ninguno de nosotros tiene el interés de escribir diálogo para... Yo me moría, creo, el día que un actor se vaya a repetir lo que yo escribí. No por nada, pero creo que hay películas lindas que me gustan muchísimo que se hicieran así. No es como que una cosa dogmática, pero para mí yo soy una directora que a mí me gusta muchísimo de filmar. Es como cuando me siento toda la energía, cuando me quiero acordar a las 4 de la mañana, ser la primera a llegar donde vamos a filmar. Entonces esa energía viene de no saber lo que se va a pasar, de no saber lo que la gente se va a decir, de tener como que una cosa montada en que la creemos, pero no sabemos nunca lo que va a acontecer y no sabemos lo que vamos a filmar mañana porque no filmamos hoy ainda, ¿sabes? Entonces como que un proceso muy muy de reacción a lo que se pasa en la peli, y por eso vemos un proceso muy vivo así. Entonces empezamos con un guión. El guión lo usamos para conseguir la plata, para hacer la peli. Claro. Y es muy, muy importante para una conversa inicial con los actores, porque el guión va a decir lo que se va a pasar en la peli. Las actrices, porque no eran actrices, antes de hacer la peli, no trabajaban con cine, las conocemos en la calle, en bares, panaderías, a través de amigos. Y entonces la primera conversación de les decir, acá está el guión y es un film político, hay armas, vamos a hacer un atentado contra el Estado, todo eso se va a pasar. La película final no es de todo el guión, pero nadie que entró en la película no sabía que iba a hacer un film político. Entonces, el guión es muy importante para esa conversación. Después, nunca más lo abrimos. Lo que hacemos es, por ejemplo, yo creo que eso se torna más claro si pensamos en cómo construimos las plataformas de petróleo para la peli. Conocemos a Chitara, que nunca había hecho cine. Tivemos una conversación inicial, nos dice, bueno, yo trabajé en puesto de gasolina, sé a tirar arma y fumo muchísimo, entonces vamos. Y nos fuimos, y la primera cosa que teníamos que hacer es que alquilar un lugar, un lote, donde la personaje se iría a vivir y a construir las plataformas de petróleo. Pero Claro, ella está con... ¿Perdón? sí. Perdón, no, quería preguntar si este fenómeno de las gasolineras era algo basado en la realidad o era parte de la fabulación de la película. Creo que es no solo en Brasil, después que nos fuimos en México, mismo en Marruecos, creo que es una cosa muy común en muchos países, que la gente se roba el petróleo que viene, la gasolina y el petróleo que vienen en los encanamentos. No es como que
escribimos la historia de las gasolineras que existían, es una fabulación, pero los encanamentos los hay. Entonces, esa era la realidad de la peli. Hay un encanamento que trae el petróleo de São Paulo para Brasilia. Y porque como Zelândia y mucho más Sol Como Nascente... 1.200 kilómetros. Sí, 1.200 kilómetros de encanamento, pero Sol Nascente es una favela, es una ocupación. Entonces, Sol Nascente no está planeado como ciudad, se fue creciendo. Y se fue creciendo encima de ese encanamento. Entonces, eso sería una posibilidad real. Y te cuento la historia. Bueno, Chitara estaba con nosotros desde el momento que procuramos el lot para las plataformas. Ella fue muy importante porque decidimos alquilar un lote en la última calle de Sol Nascente, donde la policía no se va. Entonces sabíamos que bueno, estábamos en una situación que teníamos que negociar muchísimo, tenemos siempre que negociar muchísimo, pero en esta situación sabíamos si tuviéramos un problema, es el fin de la peli, porque en el momento que metes la policía en un lugar donde no se van, no puedes aparecer el próximo día, no vas a filmar más. Entonces teníamos que estar muy seguros antes de filmar, y Chitara nos llevó en todos los bares, porque tenía como que muchos amigos en esas calles, nos presentó para toda la gente, pero ella también usó ese proceso para pensar su trabajo de actriz. Entonces, la primera escena que filmamos por la peli, que ahora está al fin de la peli, es cuando ella entra con el coche en el lote y está todo el maíz plantado, porque tenía una plantación de maíz. Ella entra y la peli se empieza a Pero después, imagina, empezamos a filmar, como que mucha gente que se junta para ver la filmaje. 18 meses después, nadie está a la más. Es como que son las mismas 5 personas con Chitara que se vienen aquí todos los días. Entonces, como que el proceso de hacer la peli se naturalizó completamente, hasta el punto que al fin del rodaje hay un vecino que una noche nos batió a la puerta para hablar con nosotros. Decimos que se pasa, pensamos que estábamos como que haciendo quizás mucho barullo, se tenía que trabajar. No, tenemos que hablar, porque hablé con los otros vecinos y decidimos que vosotros tienen que dividir lo dinero, la plata del petróleo. No, pero ¿cómo? Estamos haciendo una peli, no es petróleo de verdad. No nos van más a engañar, sabemos que es petróleo, sabemos que la peli es solo para que nos pensamos. Entonces, creo que eso para mí es la etnografía de la ficción, ¿sabes? Empezamos con una historia que es una fabulación conjunta, nunca sabemos para dónde eso nos va a llevar, porque eso depende de lo que se pasa en vida de Chitara, en la vida política del país, en la vida de la ciudad. Entonces la peli se avanza en una forma muy disforme, pero solo se torna viva de verdad cuando es verdad, y cuando el vecino está muy zangado con nosotros porque quiere la plata del petróleo que estamos vendiendo a los motoboys. Esto acho que Joana habló muy bien sobre la etnografía de la ficción. Só uma questão assim, o petróleo como exemplo, quando nós pensamos no petróleo, estávamos pensando em la situação do Brasil, que é a promessa do petróleo brasileiro, o pré-sal, que é muito incrível. Se pensamos que, e mesmo também pensando em era uma vez Brasília, o que faz a antiga presidenta Dilma Rousseff ser expulsa como o golpe militar, que foi golpe, é a questão de petróleo, não há dúvida alguma. Todo o mercado, todas as possibilidades capitais brasileiras se foram contra Dilma, porque a promessa era muito incrível, a promessa era a divisão dos highlights de petróleo. Então, estávamos falando de um país que se tinha uma possibilidade muito grande de la plata. E se tienes de petróleo, não se tienes mais, que tudo se foi vendido com o golpe militar, se teve a privatização, que é o maior golpe de Brasil em século.
E é muito engraçado porque todas as redes, Rede Globo, todos os players deram o golpe em Dilma e agora estão como a vanguardia brasileira falando de la questão de raça, de gênero. É muito incrível como o discurso se muda em 5 anos. É muito incrível, em 5 anos se muda tudo. Então, em 5 anos deram um golpe em Dilma com essas pessoas e esses grupos que estão acá em poder agora, se deram golpe em Dilma por a questão de petróleo. Então, vocês estavam falando assim, se petróleo é mesmo nosso, então queremos esse petróleo. É muito simples, entende? Porque no Brasil você tem um lema que se vem desde a modernidade brasileira, desde a construção da nação do Brasil, que também se deve ter em todos os lugares, que é o petróleo é nosso. El petróleo é nosso. El petróleo é nosso é uma frase muito perversa, porque se parece que nós outros que somos uma espécie, vou simplificar, de uma espécie de lumpen proletariados que se saem na periferia, vamos ter o petróleo. Não temos petróleo. Então, o que falamos é uma conjugação de verbo que só é perceptível em Brasil, porque a gíria, como se fala, a gíria é como jargão, como se habla? Como uma pessoa se fala gíria, é um modo muito informal de falar, que não é como que como português se habla em espanhol. ou el castellano. Sí, como hablar como en jerga, ¿no? La jerga, el slang o algo así, ¿no? Como Slang. Como slang. slang, sí, slang, sí. Sí. É como, então, nós falávamos, não, esse petróleo é de nós, não é esse petróleo, é nosso. É como se usávamos uma palavra muito violenta, porque solamente os marginais se usam essa palavra. ¿Entiendes? No, el petróleo no es nuestro. Es nuestro, es una imposición gramatical. Antes de tudo, es una imposición gramatical que muda completamente el raciocinio de todo el mundo. ¿Entiendes? Una palabra apenas, se muda a concepção de pensamento contemporâneo. É muito incrível. Quando mudamos a palavra, os personagens entenderam, sim, claro, o petróleo é nosso, não é de nós, entende? Elas entenderam perfeitamente a política com uma palavra. Uma mudança de verbo se muda a compreensão da apropriação de bem social. Entende? Estou falando? Então, claro. A pele se parte deste pressuposto. Em nossa cabeça não é o furto da pele. Elas não, estamos pegando o que é nosso. Não é, ustedes estão falando que petróleo é nosso, então é nosso. É muito simples. Então, a etnografia da ficção, para mim, eu penso que tem a ver com uma possibilidade muito simples de la crença. É como também um ato de fé. É como isto. Pensa, são personagens, são atores não profissionais. E para mim, a única forma que se tem de as pessoas terem a possibilidade de atuação é ter a crença que é possível, entendes? Porque é uma opção que queremos. Porque não adianta as peles falarem da periferia, falarem da revolução, se na base das peles o modelo de produção é muito perverso. Então, nós acreditamos, eu e Jonah, que podemos fazer uma pele com os vizinhos, com os vecinos. É muito simples. Há possibilidade, e também com a plata, porque Mato Seco e Lama se tem a plata do governo também. Entende? Então, podemos socializar a plata com os vizinhos. É muito simples. E quando os vizinhos também se perceberem que, sim, também é uma relação de trabalho, é uma relação de fantasia, de imaginação. Então, porque historicamente, as pessoas ricas, a classe alta, os pequenos burgueses, blá, 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 se tienes a possibilidade de atuação. Porque é um trabalho. Historicamente, os pobres, as pessoas mais pobres, não se pode ter a possibilidade de atuação porque não é um trabalho. Entendes? É como pensar em documentário. Se ustedes pegam um tempo de uma pessoa e usam o tempo de uma pessoa, ustedes têm a obrigação de alguma forma, retribuir a pessoa. Se seja com 1, ou com 1 milhão, ou com 10 mil, não sei, o que tu tens, entendes? Então, a relação de produção é fundamental. A etnografia da ficção, para mim, tem a ver com o modelo de produção. O modelo de produção é o mais importante para que nós outros tenhamos o mínimo de respeito com as pessoas, entendes?
Entonces, são muitas nuances, mas a principal para mim é isto, é como a outra pessoa acredita na ficção. Porque a ficção é só como uma espécie de dispositivo, é um dispositivo apenas que vai começar o jogo. Porque o que interessa é justamente quando eu creio que, sim, eu creio que tem petróleo. Nós outros creímos. Então, quando nós outros íamos para o set, tínhamos a crença muito grande que acharíamos petróleo, sempre. E ficávamos furando o buraco, e colocando muito fogo. Sim, há petróleo acá. Entendes? Porque a partir desse momento, eu não sou mais a ficção. Eu sou a minha memória. A memória da opressão, a memória da fantasia, a memória do desejo. Então, sou eu que estou acá, fantasiado da ficção. Então, eu penso que a partir da fantasia, quando se cai na fantasia da ficção, chegamos lá à etnografia. Estamos gravando a persona. O desejo é como na psicanálise. O desejo, estamos muito perto das pessoas. Então, eu penso que a força que se tem disto, que é um caminho, para mim, muito largo, entendes? Para se chegar, entendes? Muito largo, em que testamos muito, estávamos falando da cena de Andréa, a cena do partido político. Então, em Mato Seco, criamos um partido político, né? Que é o Partido do Povo. Da gente em prisão, não? El Prison People Party. Não é. Mas estávamos fazendo a performance em plena campanha política. E um país em guerra, porque isto é antes de Bolsonaro se eleger, em uma disputa muito grande, muito violenta, inclusive. Então, estávamos colocando isso, mas para que isso se possa acontecer, ficamos muito tempo fazendo que a personagem tivesse a crença que se a plataforma que estou acreditando é muito importante, entendes? Não sei se eu penso que não me compreendes, porque hablo muito rápido, hablo muito mal, mas no, te entiendo perfectamente. Cosas así. No, es la idea de la ficción como posibilidad también y manera de operar sobre lo real, ¿no? O sea, estaba leyendo algunas entrevistas que han dado sobre Mato Seco en Chamas y hablan de que la memoria también puede ser opresiva, ¿no? Como también esa memoria de la opresión y que te crea ese sentido de que es imposible cambiar el futuro, ¿no? Porque se arrastra un pasado, ¿no? No se ve como una salida a esa opresión y bueno, esa posibilidad también de jugar con la ficción, con la fabulación y mezclar ficción y documento a un punto de que no puedas separarlo y que el mismo proceso, como cuentas, ¿no? Sí. Empiezan a ocurrir cosas provocadas por la propia ficción, ¿no? Y son inseparables. Y yo pensaba también que, claro, ¿ibas a decir algo? Não, porque quando você habla que a memória é opressora, eu creio é isto. Tu pensas assim, em como se uma geração, duas gerações, toda a luta que é muito violenta, se tem uma narrativa muito calma, como um amansamento, como um condescendente, fica condescendente, entendes? Então, a memória tem uma função muito importante, obviamente, de la didática, inclusive, tem uma função muito importante, mas a memória corre muito perigo de se transformar num grande mercador. Então, tienes donos de la memória, entende? Os donos de la memória, que sempre as narrativas de los donos da memória são narrativas del tempo que ele está vivo. Então, se eu tenho 70 anos, estou falando de uma memória de um homem de 70 anos, entende? Então, a memória se corre o risco da pessoa que está falando sobre ela. É muito incrível assim. Então, no momento em que se nós outros pudéssemos, como se nós outros desafiássemos a memória, entende? Porque a memória é assim. É como a ficção científica, eu penso assim, como Crônicas Marcianas. É como a possibilidade que vocês têm de dizer, a memória é somente a tua projeção, mas nada. Então, a memória você tem que ter um conflito da memória, porque a memória em geral de homens e mulheres com mais de 60 anos são reacionárias. Eu serei perfeitamente um reacionário, não há dúvida. Se já não sou. Mas entendes que a memória das pessoas com mais de 50 e 60 anos são sempre, não sempre é um exagero, sempre tem as pessoas que se fogem da regra.
Os grandes poetas, os grandes escritores, os grandes intelectuais também conseguem fugir dessa história. Pouquíssimos, eu penso, hoje em dia. Mas se tienes. Mas, em geral, pessoas comuns como nós outros, temos é muito fácil ser um reacionário. E a memória é o primeiro lugar que se prende, e a memória política, inclusive, entendes? Como pensamos, se voltássemos um pouquinho para a América Latina, uma luta que não foi concluída, diríamos assim. Não estou dizendo que é mala, ou melhor, ou pior, isto é muito, muito complexo. Eu não sei isso nem em Brasil, que é um grande continente, imagine se saberia da América Latina, mas fico pensando que sempre a memória também tem uma função de amansamento. Quando eu digo amansamento, é no sentido de que, assim como o cine tem a função de amansar nossos corpos também, principalmente os corpos de los latino-americanos, de los africanos, de uma parte da Ásia, tem a função de amansamento se passa, inclusive, pelo filtro dos festivais. Então, assim, pensando somente como que nós outros também, e não estou dizendo que eu sou diferente, não estou dizendo nada, também estou nesse caminho. Estou só fazendo uma reflexão passando para a pele. Então, eu penso que a etnografia da ficção tem a obrigação de sempre ser também autodestrutiva, entendes? Não é um modelo, eu penso, é uma possibilidade em que vocês têm que abandonar em algum momento para se caminhar mais livre, a falar. No, claro, y también es la posibilidad, claro, una memoria alternativa, que es lo que yo siento cuando veo Eras una vez Brasilia o Mato Seco en Chamas, que de alguna forma está muy presente el contexto político de Brasil, el golpe a Dilma, la entrada de Temer en Eras una vez Brasilia y las elecciones que llevan a Bolsonaro, pero no sé, se construye una mezcla tan sin costuras casi, ¿no? Entre la realidad y la posibilidad también de una reacción ante esa realidad y de intentar cambiarla, sobre todo creo que en Mato Seco en Llamas, porque también leía, ¿no? que decían que en Eras una vez Brasilia sí hay como más estatismo, ¿no? Hay más inacción en los mismos personajes y en la puesta en escena, porque un poco reflejaba también la cierta parálisis, ¿no? De reacción a lo que estaba pasando en el país, ¿no? Pero yo siento que hay un cambio en Mato Seco en Llamas porque sí hay como un llamado, ¿no? a la rebelión, ¿no? Hay algo que se enciende, que se prende ahí y que sí crea como, bueno, un 2019 alternativo, ¿no? Quizás no el 2019 histórico que podemos recordar. Y eso me parece fascinante, como posibilidad también del cine de intervenir en la realidad. Y bueno, he notado muchas cosas que me han ido respondiendo, sí, en las distintas intervenciones, pero me parece muy interesante volver un poco sobre el trabajo con los actores no profesionales, ¿no? Porque sé que no trabajan desde el guión, sino que el guión es una base para empezar la conversación con ellos, ¿no? Ya después, ya en el trabajo de la puesta en escena, ustedes no escriben diálogos, los diálogos los improvisan, hay una preparación previa, hay ensayos, o siguen un método que, digamos, no es el método convencional de trabajo con los actores. ¿Cómo se prepara, ¿no? Todo esta entramado de personajes? Y no sé si me pueden comentar un poco sobre eso. No sé si hay un método mismo para, creo que es diferente para cada personaje en la peli. Lo que hablabas, hay como que una cosa que es común, esa invención de tanto una historia como una voluntad de intervenir en la realidad, de lo que hablabas ahora. Esa idea que desde el inicio que hablábamos mucho con Chitara y Andrea y después Laia cuando del cárcel y se juntó a la peli, que ellas irían, independiente de lo que se iría a pasar en la peli, ellas irían a ganar. Entonces, mismo que todo sea errado, no tenemos peli, no funcionó, nunca más vamos a hacer cine, ellas van a ser en Mato Seco las grandes leyendas de Sol Nascente. Entonces, eso era un lugar, creo, también de mucha libertad para toda la gente envolvida, porque sabían que estábamos del mismo lado. Es también por eso que la peli es tan
longa, creo. No hay montaje en el mundo que nos haga salir de la segunda prisión de Lea en la peli, ¿no? Porque es tan violenta. Estaba trabajando, estaba con sus hijos y por 2 desodorantes, que se vendió una pedra de crack muy pequeña por 2 desodorantes, se va en el cárcel por no sé cuántos años más. Es tan violento eso que es como que no hay como continuar una ficción después de esa irrupción de la realidad. Pero nosotros sabíamos que no podíamos nunca terminar la peli. Es el final perfecto para el cine, pero nosotros continuamos a hacer películas. Todo lo que construimos se construye en esa relación de mucho juego, pero mucha verdad, que si decimos que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Se van a ganar, se van... Entonces sabíamos que la peli tenía que terminar con Leia y Sitara se tornando las leyendas de las grandes narrativas de No Solo la Gente, que Leia la teníamos que sacar del cárcel y trabajamos muchísimo con los abogados mismo para conseguir filmar esos últimos días. Entonces, sabemos que vamos a terminar allá y esa es la base para la relación. Después de eso, creo que es muy diferente entre las actrices. Pasamos mucho tiempo hablando, sin filmar. Trabajamos todos los días, es muy raro. Ponemos toda la gente en un contrato de 12 meses, entonces toda la gente sabe que se va a ganar dinero por un año. Entonces, no tienen la obligación de tener un otro trabajo, pero eso nos permite también de decir, Chitara, mañana nos vamos a filmar, te buscamos a las 12 y nos vamos, pero no sabemos muy bien muchas veces lo que vamos a hacer, pero vamos a estar juntos y vamos a tener la cámara y tentamos de filmar todo. Creo, filmamos muchísimo para esa peli, filmamos durante 18 meses. Entonces no hay como que ensayos o pesquisa. Hay muchas conversas juntos en los lugares donde estamos filmando o donde nos vamos a filmar. Y después es como que el proceso se pasa un poco así, proponemos. Bueno, Bolsonaro se eligió y cuando se eligió toda la gente estaba muy, se sentía muy encurralado. Entonces vamos a crear un búnker, vamos a poner eso en una cosa material y también porque las plataformas no estaban prontas, no podíamos filmar lo que queríamos filmar en ese momento, no nos podíamos avanzar con la venganza, estábamos todos muy mal también. Entonces vamos a crear un búnker, nos vamos en ese búnker, no sabemos lo que se va a pasar, pero sabemos cómo queremos la luz, tenemos una idea muy precisa y sabemos que queremos crear esa idea que durante el próximo mes, todas las noches nos vamos a quedar acá y no podemos salir. La única forma que podemos salir de esa cárcel es si construimos un camino de una forma. Entonces, vamos a tornar ese sentimiento de estarmos encurralados en un dispositivo para la peli. Y cuando hacemos eso, lo tornamos real. Trazemos comida, comemos todos juntos, pasamos muy tiempo. Y Sitara y Laia empiezan a contar historias una a la otra. Son hermanas de verdad, pero no se viran por 7 años. Sabemos que la peli de una forma puede crear ese lugar. Entonces se empiezan a contar historias. Las trabajamos, cuentan una historia, nos vamos a casa, pensamos en lo que filmamos, volvemos el otro día, decimos, bueno, quizás juntamos esa historia con una otra historia, quizás vamos a pensar en canciones, ¿qué canciones oían? Vamos a oír canciones juntos. Entonces es un poco así, es como que es mucho un proceso de reacción, pero para ellas están sustentadas por esta idea de que hacemos una ficción.
Entonces, nunca le vamos a preguntar si lo que dicen es verdad, fue mismo así, quién más. No somos la policía, ¿sabes? Si lo dicen con verdad para la peli, eso es verdad para su personaje y partimos de eso para avanzar para otro momento. La única cosa que les decimos es que si dicen algo que quieren que no lo usemos porque dicen el nombre de una persona que no está bien de decir o así, no lo vamos a usar y no vamos ni mismo preguntar por qué o así. Pero entonces hay ese lugar de, creo que en eso creamos un lugar entre la realidad y la ficción, ¿no? Ellos tienen personajes, pero tienen que trazar su historia, pero la historia cuando la dicen para la peli, después de la acción, después que alguien diga acción, es la historia de Chitara que la cuenta, no es Joana d'Arc, no es su historia personal. Entonces hay un juego que es establecido y lo mantenemos durante todo el periodo de filmaje. Entonces no hay como que ensayos, o no hay como que un momento, ahora vamos a improvisar a partir de eso. Creo que el juego está siendo jugado todo el momento que estamos juntos, mismo si no estamos a filmar. Isso. Não, eu penso que o trabalho não se pode ser opressor. Então, vocês pensam, Chitara, que é nome de Chitara, é Joana d'Arc, que é filha de Morgana, já é uma ficção, entende? O nome real é Joana d'Arc, filha de Morgana. Então, toda a generação, e toda a generação da Ceilândia, las mujeres de idade de Chitara, de Leia, de Andrea, quase todas são mulheres que com 3, 4 filhos. Os padres não se sabem se são os padres ou são muito. Então, a vida já é uma. A ideia da moral é muito diferente. A moral é muito, muito diferente. Eu penso assim. E eu penso que o que Chitara faz é como falamos com ela. O que interessa é aquilo que vocês querem ser. A projeção do que querem ser. Temos a plata para fazer uma Chitara. O que tu queres, como exemplo? É como o gênio da lâmpada. Tu queres o quê? Tu queres virar uma mulher muito famosa? Fazemos uma música para Chitara. Nós outros que fazemos a música para Chitara. Queres ser a dona de petróleo? Vamos ser a dona de petróleo. O cine se pode, entendes? O cine se pode. É como quando estávamos na carreata, passando pelo partido, a polícia também não se gosta daquilo. Estamos fazendo uma carreata onde nós outros não pedimos a permissão a ninguém. Acho que o cine não se tem que pedir permissão. Desculpa. Não se tem permissão de quê? Estamos na calle é pública, fazemos o que quisermos, é uma manifestação, é uma performance. Estamos fazendo uma performance. Não podemos fazer uma performance, porque todos se fazem uma performance na campanha. Os ricos se vêm cá e se fazem muitas performances. Então, falamos para as pessoas, se a polícia se chega, falamos, não, é cine, está cá no cine, que se deu, é cine, vamos. Entendes? É como temos a possibilidade daquilo que nunca temos enquanto pessoas da periferia, porque o trabalho na periferia é sempre opressor. Sempre somos controlados, entendes? O cine permite às pessoas dizerem, não, eu quero um trabalho em que eu seja muito feliz, muito forte, e em que eu tenho a fantasia, entendes? Eu quero sí, un juego liberador, claro. Eu não quero só a realidade. A realidade é muito opressora, entendes? Porque eu tenho que reforçar a realidade. Que nós outros perdemos. Eu tenho 53 anos, sei muito bem que perdemos. Então, mas o cine se tem a possibilidade da vitória. Tem a possibilidade de vocês, como uma pessoa de 40, 50 anos, se olha para o teu filho e digo, sim, é possível também vencer de uma forma ou de outra, é possível. Desde que vocês não se tenham medo da perca. ¿Entiendes? Tenemos que perder un poquito para se ganhar un poquito también. Es muy político en mi cabeza, yo pienso así. Porque es la única forma de la existencia del cine que nosotros hacemos y que muchas personas hacen es
solamente se for em uma condição de la militância política, não de la militância política institucional. ¿Entiendes? Como, vou dar exemplo para vocês como Era Uma Vez Brasília. Então, Era Uma Vez Brasília, eu tinha feito uma pele, 2 peles anteriores, que uma se chama La Cidade é Uma Sola, que lá também tínhamos um partido político, que era PPP, era PCN, era o Partido de la Correria Nacional. Era como os grupos proletariados dizendo: queremos cine de R$1, queremos a praia, queremos baile, ¿entiendes? Então, era muito divertido. Depois fazemos o branco sai, preto fica, não sei como. Branco que se queda. Branco afuera, negro dentro. Branco se queda, não sei falar em espanhol o título. Então, também era muito, vamos dizer, muito catártico. Quando fizemos Era Uma Vez Brasília, eu lembro muito bem a estreia da pele em Brasília, porque minhas peles em Brasília, o Festival de Brasília, se ganha todas, se ganham as duas. Então, existia uma espera, as pessoas queriam uma catarse, entendes? E falavam muito, não, nós estamos em estado somos sonâmbulos, perdemos completamente, não temos que comemorar nada, perdemos e temos que pensar por que perdemos. E eu penso que estamos a imobilidade é nosso momento, porque se nós outros não entendemos que perdemos agora, isso foi em 2000, antes de Bolsonaro, falavam sobre isso. O que vem a seguir é muito pior, está muito claro isso. O que vem na frente é muito pior, porque é o avanço da direita, do fascismo. E eu lembro que quando a pele se passa em Brasília, é como uma sala de cine que você tem 1.200 pessoas. É muito grande, é muito incrível o Brasília, foi muito lindo, muito político. E eu lembro que foi um silêncio muito grande. Muito grande, muito assustador. Fiquei muito... E quando saio lá para fora para ser beber, que eu faço isso, eu bebo e vou beber lá fora. Então, as pessoas ficam sempre perguntando: mas por que estão imóveis? Por que nada acontece? Aí eu lembro que falei assim: é porque nós outros não fazemos nada, estamos perdendo a política também, não é isso? Então, eu penso que os personagens estão antenados com o momento político. E tienes que ter, eu penso, a crença em momento político. É como também uma pequenita... É como um bunker, entende? Vocês estão fazendo um cine independente é como ter um bunker. Vocês têm que ter a crença que vocês, sim, tomam conta daquele espaço, e aquele espaço tem que ser por todos, entendes? Então, eu penso que tem muito a ver com como falávamos com as personagens, com a forma de falar com as pessoas. Como exemplo, muitas vezes íamos em set, na filmagem, e falavam de tudo, da família, da vida, do vizinho, da bebida, blá, 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 blá. E somente depois, muito mais tarde, fazíamos um plano. Vamos filmar um plano apenas. Então, o que interessava para nós outros era a vida, entendes? Das pessoas. Hablé, no dije nada, más es esto. No. Hablaste todo me parece buenísimo y creo que complementa muy bien lo que uno ve en las películas, ¿no? Yo un par de cositas más que preguntarles para tampoco tomarles tanto tiempo, que sé que están igual trabajando en proyectos nuevos, pero me interesa mucho, un elemento que a mí me interesa mucho como cineasta y como cinéfilo, que es el uso que tienen en estas películas que he visto al menos de elementos de cine de género, ¿no? Sobre todo de la ciencia ficción, de quizás algo de western urbano, ¿no? Me hace pensar en Mad Max, por supuesto, en el cine de Carpenter, en Asalto al Precinto 13, sobre todo. Es decir, cómo en un cine además tan independiente, con una conciencia política tan clara, ¿no? De qué manera usan estos elementos, por qué les gusta utilizarlos, qué posibilidades les da. No sé si de mediación, para crear una distancia, o si tiene que ver también con esto de la fabulación, de lo que hemos venido hablando, pero me interesa mucho esa combinación entre el uso de cine de género, que suele estar muy denostado como cine popular, como que no se ve como cine de autor o como un cine serio por muchas personas, y a mí me parece que se ha demostrado que es una herramienta política muy potente, ¿no?
como muchas películas de la historia del cine lo demuestran, de ciencia ficción, horror, etc. Entonces, me gustaría si tienen algo que comentarme al respecto. Yo creo que es también porque son las referencias, como que las películas que vimos juntos, ¿sabes? Porque no hay cine en Zelandia, no hay la sala de cine más próxima, es como que 1 hora de coche de la ciudad en Brasilia. Entonces, la gente se creció a ver exactamente Mad Max, Blade Runner, los filmes de Kung Fu, de Karate. Entonces, esas son las referencias cinematográficas que podemos partir juntos. Entonces, creo que partimos de allí. Y también son películas que a nosotros de que gustamos mucho, ¿no? Esas de que hablas. Entonces, como que esa idea también que género o esta idea del western o una idea de un filme, queríamos mucho hacer un filme de acción, que esas son como que las fuerzas motrices de la película. Cuando vamos a hablar con Laia o con Chitara, le decimos, vamos a hacer una película de acción, como que va a ter, la escena final va a tener 100 motoboys que atravesan la ciudad y que salen de todas las calles. Sabemos un poco que quizás no son 100, pero son 30 o 50, y esa idea de movilizar como que el espacio y la gente solo es posible con esa fuerza de una grande narrativa en que todos nos podemos en que todos podemos encontrar un lugar. Entonces, eso para nosotros era muy importante. También para combatir un poco esa idea que no estamos haciendo telenovelas, no estamos haciendo televisión, no precisamos que la gente hable toda en portugués correcto, pero también no estamos haciendo una peli para que se encuadre en un gusto de cine europeo. Y creo que eso también es importante, porque decíamos a las actrices, y creo que, no sé, quizás puedo parecer un poco una falsa humilde, pero creo que lo queremos, lo creemos, que es como que no sabemos de verdad si esa peli va a funcionar o no. Quizás es la mejor peli que vamos a hacer, pero quizás es la última peli que vamos a hacer. Y hablamos mucho de eso con ellas. Lo facto de que nosotras pelis se circularan en el mundo no quiere decir nada. No hay como que cuando haces cinema así, estás de verdad como que todos los días en fase del precipicio, ¿sabes? Porque no hay nada controlado. La única cosa es, sabemos que al fin tenemos que tener una película para entregar al cine, porque si no nos van a pedir la plata que no tenemos más. Pero afuera de eso es como que no hacemos alguna idea, no hay como que una decisión de decir vamos a pasar un tiempo a mirar a Chitara porque necesitamos de los planos largos en la peli. Creo que nunca tenemos conversaciones que son tan racionales o tan intelectuales. Lo que pensamos es como que queremos hacer una peli con mujeres de 35 años, que en sus cuerpos, por sus tatuajes, por sus cicatrices, tracen una memoria de un lugar, de una calle. Entonces, claro que vamos a querer llegar muy perto, vamos a querer filmarlas. Pensábamos en la referencia del western en términos de imagen, como que tenemos esa escala de la plataforma que es inmensa, esa relación con la ciudad, la relación con São Vicente, la relación con Brasilia a distancia. Y tenemos esos cuerpos que son lindos y muy increíbles y muy narrativos. Entonces quizás podemos pensar una escala como el western la pensó, los planos abiertos muy abiertos y los planos cerrados muy próximos de la gente. Entonces las referencias son más así como que instrumentos de trabajo y menos como que intentando de crear un género en sí mismo, intentando de crear una lenguaje. Yo creo que
la lenguaje de la peli la llegamos en el percurso de hacer y no es como que una cosa muy definida al inicio, ¿no? Yo nunca sentí que estábamos como que haciendo un plano porque decidimos que tendría de tener ese tipo de plano, ese tipo de eso, ¿no? Não, eu assim, penso assim que, como hablava no começo, que bom, de minha cinefilia, como o Joana também falou. Em Ceilândia, você tinha uma sala de cine em que é isto, você tinha duas sessões, uma de cinema karatê, Bruce Lee, e outra de porno. Então, minha cinefilia era sexo karatê, entende? Era porno e Bruce Lee. Então, assim, como de minha geração, de amigos que se tem em Ceilândia, como exemplo. E a outra questão era, a primeira vez que eu vejo uma película que não é isto, é por um acidente em que entro em uma sala e me dou de frente para Blade Runner. Então, quando eu vejo Blade Runner, sim, me enlouqueço. Até hoje, eu sonho com Blade Runner. Sempre sonho com Blade Runner. Então, assim, é como uma coisa muito linda e muito violenta em minha cabeça. Porque estou falando do primeiro Blade Runner. Então, se você entra em uma sala e você vê aquilo, é como isto, é como muito sedutor, é como um sonho muito grandioso, em que nós outros sempre vamos buscar esse sonho grandioso, mas nunca se chegará lá. Mas se tem outras coisas, entende? Este é o caminho que se busca. Onde se chega é outra coisa. Então, isto eu acho que é uma possibilidade que não é, eu penso que não tem nada de novo, porque se pensarmos novamente em ensino latino-americano, sempre se foi isto. Quando se hablamos de las peles brasileiras, de muito mais do que, como exemplo, muito mais do que cinema novo, é o cinema marginal. Não sei se vocês conhecem a história do cinema marginal paulista, como Sganzella, como André Tonati, como Agripino, são peles alucinadas, tem que ver. Para mim, voy a buscarla, sí. As mais contemporâneas, assim. É muito incrível porque voltamos de novo ao princípio de ter uma pele muito incrível de André Tonati, chama Bang Bang, que é absolutamente inacreditável, vendo a pele hoje, como que são muito parecidos com as questões que temos em espaços muito diferentes. André Tonati é São Paulo, um homem del cine incrível, é maior, mas é um homem como um intelectual de cine, como um Buda. Tonati é um Buda, uma pessoa mais incrível que eu um dia tive a possibilidade de falar, mas não tem nada a ver comigo, como exemplo. Mas a pele é justamente aquilo que estou buscando na vida toda. Entendes como é incrível? Assim, o cine tem a possibilidade, mas porque Tonati estava falando também de gênero. Estava tentando fazer uma pele em que eu penso que sim, e também acho que é, porque já me falou sobre isso, em que falava assim, por que estamos nós outros sempre falando de la obrigação de ser de uma certa intelectualidade, que não somos isto. Temos outra intelectualidade, não esta. E por que nós outros não podemos gostar do gênero, como exemplo? Por que não? É proibido o gênero? Quem disse que as grandes histórias, Hollywood se apropriou das histórias, não criou as histórias. É muito simples, não é? É como estamos falando é como aristotélico, assim, não há nada de novo, mas se apropriou das grandes histórias. Então, eu fico pensando que quando nós outros também, porque a vida que vivemos, quando se fala de cine de gênero, eu fico pensando, os motoboys, os motoqueiros, só vêem as peles que se vê, sempre é a grande aventura, entendes? Estão preocupados em ir para Marte, estão preocupados em grandes aventuras. Então, eu penso que quando falamos de gênero, estamos falando de muito mais de uma memória ou de uma experiência de los sonhos. Não é porque queremos fazer, sim, só porque queremos. É como a questão contemporânea das armas. Né? Então, se eu ficar falando isto em Brasil, é como, sim, as armas são, sim, um imaginário muito importante. Porque nós outros vivemos vendo as peles de Bang Bang. Então, todos queremos ter uma arma. Então, quando eu quero falar como que gênero é importante para pensarmos a política contemporânea. É muito incrível, porque quando se tem em Brasil, não sei o mundo, mas em Brasil, também se foi a Argentina, com Milei, com a presidente Milei Argentina, a mesma questão. Quando se Bolsonaro se habla que
tem entendimento que existe um grupo muito grande de pessoas, então estou falando de um país, como o Brasil, que se tem 220 milhões, é o quê? Milhões de pessoas. 220 milhões de pessoas. Então, existe uma tendência em que um certo bom gosto de pessoas está acá, progressistas, e se habla que existem as pessoas de la direita fascista. Entre os dois existe o mundo. E o mundo é um mundo muito imaginário. Quando você tem a percepção política que, como hablamos com este mundo que não é um mundo identitário, porque o identitário está acá, no progressismo, o identitário está acá, em fascismo. Entre estes, não é a identidade que conta, se conta a experiência de cotidiana. Então, quer dizer que o gênero está acá. O gênero é o diálogo desse mundo. Os políticos, como Bolsonaro, que é um fascista, o maior fascista de todos, é muito inteligente quando se habla. Então, como eu, que sou fascista, tem pessoas que estão entre os dois que se gostam de coisas que me gustam, as armas, a potência, a aventura. Então, quer dizer que o gênero tem muito a ver com o sentimento da política contemporânea e tem muito a ver também com o desafio que nós outros, eu penso, por mim, enquanto cineasta, do enfrentamento com as escolas de cine contemporâneas. Porque as escolas de cine contemporâneas, em geral, acham que nós outros temos um mau gosto, um péssimo gosto. Entendes? E eu penso que o gosto que temos é um gosto muito refinado. Entendes? Aí é a contradição que eu penso que temos que disputar. É uma disputa de bom gosto. Entendes? Porque eu tenho que, me gusta demasiado de jazz, me gusta muito, mas me gusta também da música brega. Entendes? De los teclados desafinados, de las violas com as cordas quebradas. Me gusta muito ver a crença. Como eu estou acá, eu não hablo e penso que hablo. Então, me comunico com vocês, mas eu não hablo. Nem sei como as palavras, não fico com as palavras, entende? As palavras não estão comigo. As palavras que estou pensando em português, não em espanhol. Então, a mesma coisa, imagine um personagem nosso, uma pessoa nossa, que está com uma viola, uma guitarra. Se toca muito mal, se tem apenas três cordas acá. E muito mal, e muito emborrachado, muito mal, mas se temos uma crença tão linda, tão maravilhosa, que isto é muito político. É para dizer assim, o que eu penso é o que eu penso. Se estão falando de política contemporânea, a democracia, eu estou no meu espaço democrático da minha vida. Então, eu penso que isso é gênero, porque se uma câmera se cola em como western, uma pessoa como este, tu tienes prontinho uma pele de western. Entendes? Porque o arquétipo de western é a crença, é a aventura, não é necessariamente o que se faz western, é a aventura, é a crença. Eu creio que eu posso achar isto, aquilo outro, como é da ficção científica. Eu penso, em Brasil você tem uma discussão muito grande, o mundo como exemplo, porque o momento, e é muito lindo, como exemplo, quando falamos das comunidades indígenas, quando falamos, como exemplo, do pensamento indígena contemporâneo, vamos dizer assim, que é muito incrível, muito incrível. A Krenak, a Queda do Cielo, todos são muito incríveis, assim, como agora se partiu um grande filósofo brasileiro que se morreu, Nego Bispo, que era um quilombola que se morria há muito pouco tempo, que era um grande... Pronto. Então, mas se estamos falando como eles falam, de la ancestralidade. Então, vamos pensar, la ancestralidade. A ancestralidade se serve para todos, inclusive para os ricos. É também uma forma de você eliminar a questão da classe, eu penso. Então, a nossa ancestralidade das periférias é como nós outros mesmos. La Cali é a ancestralidade. Não é o espírito de meu abuelo, meu bisabuelo. Nem conheço, entendes? Porque o histórico das pessoas da periferia são que os homens se morrem com 55 anos. Então, nós outros não temos contatos com abuelo, bisabuelo, entendes? O contato que temos é a Cali. Sempre la Cali. Isto é como uma ficção científica. A memória sempre é interrompida, entendes? A memória sempre se é interrompida. E a memória é como um retalho. São muitas pessoas falando de muitas coisas em las esquinas.
Muitas pessoas se falam de muitas coisas e eu penso que pensei sobre isso. Não, eu não pensei sobre isso. Eu estava com muitas pessoas, então é como se eu roubasse muitas memórias, entendes? Ah, me gusta muito de tua memória, gosto muito de memória de Joana, que se faz, que é de Portugal, que você tem uma comida muito incrível. Então eu penso que fiz a comida, não fiz a comida, roubei a memória da comida, entendes? Não sei se estou me compreendendo como é a mesma questão de gênero. Gênero é como um assalto de muitas memórias. Isso para mim é muito incrível. Quando nós outros fazemos a tentativa de gênero com peles muito pequenas, independentes, diríamos assim, com poucos recursos, e nessas condições, eu penso que se nós outros ficarmos muito orgânicos, perdemos a possibilidade do furto das memórias. Entendes? Sí, sí. Y ahí se embala tudo, eu penso. No, y también pensando en el cine de género que pone también un énfasis en el placer también, ¿no? En el goce del espectador, en lo sensorial, y creo que también eso es algo que falta mucho en ciertas escuelas de cine contemporáneo, ¿no? Como decía. Y que, bueno, Blade Runner, por ejemplo, es una gran película política, ¿no? Creo yo, a su manera. Y bueno, pensando en escenas que me fascinan de las películas de ustedes, hablaste de algunas de Mándose con Chamas, pero pensaba todo el tiempo en esta secuencia de Érase una vez Brasilia, donde hay como este torneo, ¿no? De lucha nocturna. Esa escena me parece, pues, no sé, algo totalmente insólito y bellísimo, ¿no? Y me trae mucho a mi niñez también, ¿no? No sé, al juego de niño. Y me parece genial que esté en una película tan política, tan conectada con lo que pasaba en Brasil en ese momento, ¿no? Que era terrible, además. Entonces, bueno, hemos hablado un montón y me parece que ha salido, han salido muchos temas, ¿no? Y se han ido conectando. Yo solo quiero terminar preguntándoles un poco qué es lo próximo, si hay un nuevo proyecto y si pueden contar algo, por supuesto. A lo mejor no pueden decir mucho, pero y en qué dirección siguen trabajando, porque me imagino que siguen trabajando ese imaginario de Ceilándia, de Sol Nascente y que que todo el tiempo pensaba viendo las películas, ¿no? Que era como ese espejo roto, ese reverso, ¿no? De Brasilia y la ciudad utópica y la ciudad del futuro y bueno, eso, que viene próximamente y que podemos esperar, ¿no? Bueno, terminamos Mándose con Chamas a decir que nunca más en nuestra vida nos iríamos a codirigir una película, ni juntos ni con nadie, no hay más codirección. Entonces, en este momento estamos a dirigir 2 películas separados, pero trabajamos, yo soy la directora de fotografía, estoy haciendo la montaje de la peli de Adirley, y él está haciendo la dirección de actores y la producción de la mía, entonces estamos muy envolvidos. Pero finalmente nos vamos a codirigir, porque hacerlo solo no lo hice menos miserable, creo. Es bueno, creo que comprendemos que es bueno de tener a alguien con quien compartir la obsesión. Mándose fue muy, muy difícil para nosotros, creo, porque decidimos desde el inicio que nunca íbamos. Yo tenía visto muchas pelis de gente que hizo pelis en corrección fallar porque la gente empezó a decir, yo no creo que debería ser así, pero tú lo crees tanto, entonces lo vamos a hacer. Entonces decidimos desde el inicio que nunca íbamos a hacer eso, nunca íbamos, lo que Adela hablaba de la condescendencia, nunca íbamos a decir, lo hagamos así porque tú lo quieres. Entonces nos peleamos muchísimo, bueno, todas las noches después de filmar, cuando estábamos solos los dos, nos peleamos de intentar entender qué es el lugar de lo que hacemos, dónde ir mañana, lo que filmar mañana, cómo lo pushar para la frente. Entonces, creo que eso también creó como que una obsesión de donde tiramos mucha energía. Bueno, todo eso para decir, ahora que estamos trabajando divididos, pero muy envolvidos ainda, yo estoy trabajando en una película donde intento de
hacer un remake de la viaje de dos bandidos portugueses que se fueron enviados en Brasil para hacer la primera viaje a pie por la frontera brasileña, que fue una viaje muy violenta en el siglo XVII, pero que también aumentó, expandió el territorio brasileño por 3 veces. Pero la quiero hacer de una forma muy alucinada. Lo voy a hacer con 2 personas de Sol Nascente. Y quizás nunca vamos a salir del Sol Nascente, con gente que trabaja con motos, con delivery, gente que hay una relación muy precisa con el espacio, y vamos a inventar un Brasil sin nunca salir de ese lugar. Não, é muito incrível. O projeto de Joana, eu penso que é muito incrível, é muito forte, muito potente, e eu penso que como temos que ver. É muito difícil e muito lindo, assim, eu penso que é Fritz moderno, então é muito incrível, assim, é muito incrível porque é muito se mexe com muitas coisas de imaginário brasileiro, sabes? Eu penso que sim, quero muito trabalhar com Joana porque eu penso que é um projeto muito incrível, muito lindo e muito forte. Eu estou fazendo uma pele que é uma pele que penso em fazer desde sempre, mas nunca me faço e nunca me vou fazer. É como um livro muito importante brasileiro, mas não é livro, é somente a atmosfera do livro, que é um livro que se chama Grande Sertão Veredas, e a pele se chama Grande Sertão Quebradas. É como os maloqueiros, os bandidos. É um western. É um western, porque para mim é o livro mais importante da história brasileira para mim. Mas, como sempre, tenho uma pele, neste momento, com o nome Grande Sertão Veredas, que é dos grandes produtores brasileiros, mas mim não é Veredas das Quebradas, não há problema nenhum. Então, é uma pele disto, é uma pele falando de latifúndio, falando da construção de Brasília, porque tudo é muito colado, muito próximo, da expansão territorial, falando da violência, dos corpos periféricos, que sempre são também os corpos que se vão descartados, vamos dizer assim. Mas me gostava muito fazer uma pele que fosse um pouquinho mais violenta, no sentido também de violenta. Eu penso que muito mais no momento brasileiro, de pensar que nós outros cineastas brasileiros, eu penso, perdemos muito porque tivemos muitas chances de fazer cine. Acho que na América Latina nós outros tivemos as chances de fazer cine, um cine bueno. Quando eu digo bueno, é no sentido de um cine que pudesse estabelecer diálogos muito importantes. Perdemos a chance completamente, porque nós outros, como todos, perdemos a chance porque tínhamos a plata para fazer cine. Sou eu, como o financiamento de 200 largometragens, entende? 200 por ano, é muita coisa. Se abriu uma possibilidade muito grande de la produção, e as peles que se foram produzidas acá, todas tiveram liberdade completa. Essa conversa que as pessoas falam que não fiz porque é o produtor. Não, o produtor és tu. O produtor é o Estado. O Estado eu penso assim, a vanguardia é o Estado, o mercado nunca é a vanguardia, é o Estado, somente o Estado propõe. Então, penso que a pele seria esse Grande Sertão Quebradas. Isto provavelmente nunca vai acontecer, mas é a pele que eu queria fazer. No, va a acontecer porque el mismo hecho de estar imaginando ya la hará posible, ¿no? No, la estamos editando, hay cosas ainda para claro, bueno. La estamos editando, es increíble, esto es muy lindo. Pero a verdad es,
Adelaide, hasta el fin tiene que tiene que estar como que y yo dije antes que hacemos películas como que estamos enfrente del precipicio. Él saltó así como que está cayendo y solo cuando la peli está pronta es me legué. Pero no, está muy muy bien. Qué bien. Bueno, les deseo muchísima suerte a los dos con estos proyectos, suenan increíbles y bueno, me parecen extremadamente necesarios y todo el cine que han hecho hasta ahora me parece bueno, que le da un aire fresco al cine, no solamente el cine latinoamericano o brasileño, sino que creo que son películas que me parece que, que están llevando la conversación, el cine de autor, el cine mundial, como queramos verlo, en otras direcciones. A mí me estimulan mucho como cinéfilo y como realizador también, y me alegro mucho verlas, estudiarlas para esta conversación. Y bueno, les agradezco otra vez un montón que nos hayan dado esta entrevista para Instar. Creo que es muy importante seguir pensando el cine que hacemos y sobre todo lo político en ese cine que hacemos desde otras perspectivas, ¿no? Y encontrar también soluciones políticas desde el lenguaje cinematográfico que no apacigüen los cuerpos, ¿no? Que no nos amansen, donde la ficción y la posibilidad de que la ficción construya otros futuros o otras realidades esté presente. Así que gracias, Joana, gracias a Dirley y bueno, esperamos aquí en Instar siempre les agradeceremos esta oportunidad y suerte con los proyectos. Gracias a ti, José Luis, y felicitaciones por el festival y larga vida y felicitaciones por vuestro trabajo. Para nosotros fue un placer y gracias de tus cuestiones también muy estimulantes para nosotros. Gracias, Zé, gracias pela generosidade, gracias pela paciência e as perguntas são muito generosas também de tu parte. Y pena que yo no consiga hablar español bueno para que possa hablar, porque las cuestiones son muy buenas, na verdade, y yo pienso que son cuestiones que voy a pensar también mucho así, y quiero decir que para mí es, no sé, para mí es muy bueno hablar con personas que también son como ustedes, que es muy generoso en las preguntas y al tiempo, y muchas gracias. No, gracias a ustedes dos y gracias a todos los que han visto la entrevista y bueno, sigan de cerca las otras actividades del Festival de Cine Instar, que estaremos hasta el domingo compartiéndolas a través de nuestras redes. Gracias y hasta la próxima. Gracias.